Pessoal, olá. Então, algumas pessoas me perguntaram sobre a questão do que é a questão da amplitude de tolerância, né? Sobre a questão de fatores limitantes relacionados a nicho. Então, é o seguinte, que eu tenho? Diversos organismos, eles vão ter características de serem mais generalistas ou mais especialistas. E mesmo um indivíduo mais generalista, ele tem uma questão de amplitude de nicho diferente, né, de outros mais específicos. E o que seria essa amplitude de nicho? Então, o nicho, que a gente denomina de ampliado, é todo aquele espaço que o indivíduo pode ocupar. Espaço, se a gente estiver falando, né, do hábitat, ligado a variados fatores como temperatura, presença de alimento, altitude. Então, os fatores que limitam a existência daqueles indivíduos, daquela população ou daquela comunidade no local. O que acontece quando a gente olha, por exemplo, essa figura que está aqui no material de estudo, né? Então, a zona de tolerância aqui se está falando em relação à temperatura. Então, o fator que a gente está colocando aqui, ó, de tolerância de nicho para esses indivíduos, no caso aqui são peixes, a gente está falando de temperatura, né? Então, a gente pode pensar que esses peixes, eles têm uma temperatura ideal de sobrevivência. Vamos supor, por exemplo, aqui de 20 graus a 30 graus, tá? Então, de 20 a 30 graus é amplitude ótima. Eles nadam, eles se reproduzem, eles comem e ficam de boa, engordam e fazem lá todo o seu ciclo. E eles têm uma zona que a gente chama de estresse fisiológico, que seria que eu tenho tanto para a temperatura mais baixa quanto para a temperatura mais alta do que esse gradiente que a gente colocou aqui de 20 a 30. Então, por exemplo, peixes são seres muito sensíveis. Então, se essa temperatura aqui abaixo de 20 graus for, por exemplo, 18 graus, eu já não tenho tantos peixes aqui, porque nem todos os indivíduos conseguem ficar numa temperatura muito baixa, na temperatura lá de 18 graus, e nem na temperatura, por exemplo, se a gente colocar que aqui está um gradiente de 32 graus, que está acima do que os peixes conseguem ficar aí, que é a amplitude dele ótima, que é entre 20 e 30 graus. E quando a gente pensa numa temperatura mais baixa, por exemplo, a gente tinha colocado aqui 18, 19 graus. Aqui, por exemplo, tenho 10 graus. Indivíduo nenhum vai ficar em 10 graus. Como aqui, se a gente pensar em 40 graus, indivíduo nenhum também vai ficar. Então, a amplitude de nicho é isso, né? A amplitude de nicho está ligada a todo o nicho que esses indivíduos podem ocupar. Se eu pensar no conceito de nicho ampliado, eles ocupam toda essa área aqui, né? Desde quando tem pouquinho peixe aqui, como pouquinho peixe e muitos peixes, tá? De nicho realizado, a gente pode pensar que é só esse tanto aqui, esse gradiente, aonde eu tenho uma abundância de indivíduos, tá? Então, a amplitude de tolerância está ligada a isso, a quanto o indivíduo sobrevive, né? A temperatura, ou a altitude, ou a questão da presença de água, ou seca, a questão de salinidade, né? Também a questão da salinidade aí, da salinidade pode afetar o funcionamento do indivíduo. Então, isso está ligado à questão de amplitude de tolerância e está ligado aos conceitos de nicho realizado e de nicho ampliado. Beleza? Qualquer dúvida, manda aí uma pergunta para a gente responder.